Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje aqui nesse vídeo falar um pouco sobre histograma, uma possibilidade gráfica para a representação de dados, para a gente conseguir fazer um paralelo, fazer vamos dizer, uma junção com distribuição de probabilidade, em especial a distribuição de probabilidade normal, certo? Então a gente vai estar apresentando aqui para vocês, entendeu? Esse respectivo gráfico, que tem a forma, que tem a característica, está representado através de um histograma. Então, histogramas são gráficos de colunas em que essas colunas estão na vertical e elas são justapostas. Elas estão, por exemplo, entre aspas, encostadas, cada coluna em outra. E esse aqui em especial retrata sobre a questão de pesos, entendeu? Que a gente fala, que a gente chama no nosso dia a dia, onde o correto é massa, mas no nosso comum falamos pesos, aí de 1.500 pessoas. No eixo horizontal estão os pesos de 30 a 100 quilos, e no eixo vertical está a densidade, que vai dar a quantidade de pessoas em cada um desses intervalos de peso. Beleza. Mas o que a gente vai estar falando aqui é o seguinte, perceba que você tem essas colunas meio que homogêneas, então, ou seja, você tem maiores colunas aqui na posição central, ali em torno de 65 a 70 quilos, e aí elas vão se distribuindo tanto à direita quanto à esquerda de uma maneira, vamos dizer assim, homogênea, não tem uma certa concentração à esquerda nem à direita. Se a gente, entendeu, fazer essa adaptação aqui, se a gente procurar passar uma curva pegando cada ponto médio destas respectivas colunas, quanto mais homogêneo, quanto mais distribuído for esses pesos que estão representados nessas colunas, a gente vai ter uma maior perfeição para essa curva que está aparecendo aí na cor vermelha. Essa curva, que a gente também retrata, que a gente também chama uma curva no formato de sino, é uma curva que caracteriza, que representa graficamente a nossa distribuição de probabilidade normal. Então, eu consigo essa curva tentando passar o mais próximo possível de cada uma das colunas, essa curva no ponto médio de cada uma das colunas. É claro que não é possível de se passar em todas, porque daí seria dados perfeitamente distribuídos, no dia a dia isso é quase impossível de acontecer. Mas quando esses dados têm essa característica de ser uniformemente distribuídos, você tem essa curva sendo bem representativa para esses dados. Essa é a curva que a gente caracteriza, que a gente chama da distribuição de probabilidade normal. Então, para aquela variável peso, se eu fizer a adaptação de uma variável aleatória, que eu vou chamar de x, em que essa variável aleatória vai representar esses pesos, eu tenho a possibilidade de fazer o tratamento desses dados, desse peso, fazer cálculo de áreas, que para a gente significa probabilidade, através da distribuição de probabilidade normal, certo? E aí a gente tem a situação dessa distribuição com relação à sua abrangência. Então, como os dados são uniformemente distribuídos, a variável é contínua, a gente tem bem na metade, bem no ponto médio da nossa curva, a representação da média populacional, que aqui está representado pela letra grega μ, representa a média populacional desses dados. Se você alterar para o lado direito da sua média e também para o lado esquerdo um desvio padrão, certo? Populacional, tanto a direita quanto a esquerda da média, você tem uma precisão, você tem uma abrangência da sua distribuição normal de 68,26% dos dados. Uma precisão considerável. Se você alterar ao invés de você fizer uma abrangência com dois desvios padrão à direita e à esquerda da média, você tem 95,44% de precisão, de abrangência dos dados. Se você alterar para 3 desvio padrão à direita e 3 desvio padrão à esquerda da média, você vai para 99,73% dos dados, entendeu? Sendo caracterizados, sendo abrangidos pela distribuição normal. E se você alterar 4 desvio padrão à esquerda e 4 à direita, você vai para 99,99% dos dados sendo caracterizados, sendo abrangidos pela distribuição normal. Ou seja, quando você tem uma variável aleatória contínua, que ela, vamos dizer assim, tem os seus dados uniformemente distribuídos, com dados homogêneos, que tem uma certa, vamos dizer assim, tem uma certa distribuição uniforme dos seus dados, a distribuição normal ela é uma excelente distribuição para caracterizar, para abranger e para fazer, vamos dizer assim, inferências, tirar conclusões, fazer cálculos probabilísticos da variável que você está trabalhando. Essa variável pode ser
altura, pressão sanguínea, pode ser, vamos dizer assim, peso, como foi retratado nesse histograma, pode ser qualquer variável que seja contínua, certo? Que seja, vamos dizer assim, uniformemente distribuída, que seja homogênea, que tenha uma distribuição uniforme e também contínua. E ela também é possível, ela também serve a distribuição normal para você também fazer, vamos dizer assim, aproximações para outras distribuições, por exemplo, a binomial. A distribuição binomial, que é uma distribuição discreta, é possível de se fazer trabalhos, de fazer equiparações com a distribuição normal, certo? Então essa é uma curiosidade, é uma, vamos dizer assim, condição, é uma situação que está presente nessa distribuição que a gente trabalha na nossa disciplina de estatística e probabilidade. Então aí está o porquê dessa curva ter o formato de um sino, está o local em que essa distribuição vamos dizer, é trabalhada, onde ela pode ser usada, por exemplo, alguns casos, e vamos dizer assim, a sua respectiva importância da sua abrangência. Então, muito obrigado pela sua atenção, então até um próximo vídeo e um grande abraço.